Olá, gente, mais um Poditeia. E eu acredito que esse também é um dos mais esperados, né? Estamos aqui com convidadas, assim, já conheço há anos, né? E agora conheço como mãe de crianças autistas e hoje ela vai falar pra gente como foi a sua viagem, né? A primeira viagem aérea aí com as suas crianças e é a Richelle, mãe do Ryan, mãe da Raina. Vai ser maravilhosa. Eu espero poder ajudar várias outras mães que, assim como eu, tinha esse sonho, né, de fazer uma viagem inesquecível com seus filhos. Então, meu objetivo hoje é esse, é compartilhar minha experiência com elas. E aqui a gente já está, ó, com todos os passaportes dos parques, né, que eles fizeram, né? Teve muitas dúvidas, né? As mães perguntando que a viagem foi 0,800. Não, não foi, tem que gastar. Tem que gastar. Mas é assim, tem os descontos, né? E também tem algumas regalias para as crianças que têm seus laudos. E aí, como foi, Richelle? Bom, assim, eu nunca tinha imaginado, né, fazer uma viagem dessa. Realizar o sonho da minha filha de Beto Carreira. Eu achava que era uma coisa muito distante da minha realidade, financeiramente falando, até que eu me vi numa situação que minha filha maravilhosa só me dava orgulho e me pediu esse presente. Eu fui para comprar na CVC, né, numa companhia de passeio, e aí quando eu cheguei lá, tava um preço até bem bacana. Quando eu voltei para contratar, tinha aumentado muito. Tava fora da minha realidade. E aí eu fui para casa e comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar como era que eu fazia para ter o desconto dos autistas que eu já tinha visto em vídeo e pesquisei e nessas pesquisas eu encontrei como era que funcionava, né? A pessoa com deficiência paga a passagem normal, valor da passagem integral. Para quem é o desconto? É para o acompanhante. Isso. O acompanhante, ele tem até 80% de desconto. E esse valor do desconto, a empresa aérea que diz depois da avaliação da documentação. Aí, qual é a documentação necessária? Primeiramente, de tudo, a criança ou pessoa com deficiência, independente da idade, tem que ter laudo, né? Sim. E não se trata apenas de autismo, tem outras deficiências que são inclusas também nesse desconto. E aí tem dois formulários que são essenciais, que é o FREMEC e o MEDIF, Eu né? lembro que a Shelly me ligou, né, aí querendo saber, e a gente sempre a gente tem mais, né, apto fazer a questão do municipal e interestadual. E aí a gente raramente encontra uma mãe querendo isso. Então me chamou a atenção. Então foi um dia bem cedo que ela já acordou já falando comigo, mas me chamou a atenção. E aí eu fui tirando as dúvidas e dizendo, porque assim, é uma situação que muitas mães acham que não pode, que não deve, que não consegue. Logicamente, tem a parte financeira, mas tem gente que também não sabe que isso pode acontecer. Tem, né, ali o suporte financeiro, mas não sabe o desconto, como é que funciona. Tem a questão da desinformação, né, Dani? Isso, E assim, eu não tenho vergonha de perguntar nenhuma. O que verdade. eu não sei, o que eu tenho dúvida, eu pergunto mesmo, eu vou atrás, eu pesquiso, tento falar com outras mães que já estão nessa luta há mais tempo do que eu. Então, assim, quando eu vi, né, a Dani me enviou os formulários, eu li, vi que tinha que ser preenchido pelo médico. Então, de imediato, enquanto eu não conseguia ali a consulta, eu já entrei em contato com a companhia aérea, né? Vi qual era a companhia que estava mais acessível. Isso. Estava mais acessível, então entrei em contato com a companhia aérea, me mandaram falar via WhatsApp. Aí eu expliquei via WhatsApp o que era que eu estava querendo, eu queria saber como funcionava o processo, queria comprar passagem aérea com desconto. E aí eles me mandaram tudo o que eu tinha que fazer. E é tudo por e-mail.
a gente não consegue resolver nada por telefone, assim, um contato mais orgânico. Uhum. Então, eles lhe encaminham por e-mail e lá no e-mail a atendente já lhe pede as informações, né? Uhum. Geralmente, eles dão um prazo de 48 horas a 7 dias para estarem respondendo esse e-mail. Uma coisa que eu oriento a toda mãe, comece a planejar com antecedência. Porque realmente teve e-mail que eles demoraram 7 dias para me responder. Uhum. Então, quando você envia uma dúvida, você pode passar 7 dias esperando Isso. que aquela dúvida seja respondida. Então, assim, de imediato eu já mandei os laudos dos meninos digitalizado e disse o que era que eu queria, né? E aí, como eles já tinham idade para comprar passagem aérea sozinhos, sem um adulto, eu já comprei de forma antecipada a passagem aérea deles dois e já mandei a passagem deles comprada, o laudo e disse que queria saber como funcionava o desconto para o acompanhante, Ótimo. né? Já mandei tudo no ponto. E aí eles me enviaram algumas perguntas, e me disseram como funcionava, que a pessoa com deficiência, ela tinha o direito do desconto da acompanhante se ela tivesse dificuldades ou de locomoção, ou de usar o banheiro, ou então até mesmo de compreensão das ordens de segurança, né? Então, eles mandam as perguntas, a gente vai respondendo. Os formulários em si, eu não precisei mandar para a companhia aérea. Vamos ver aqui o formulário. O formulário que você vai ter acesso, né, lá na plataforma da companhia aérea, é da Latam, né? Isso. Que foi justamente o que a Richelle contratou as passagens. Esse formulário você imprime, leva para o médico. Dani, precisa ser um do SUS? Não. Pode ser um particular. Por quê? Porque você não está pedindo um benefício. Você vai pagar e só quer o desconto, certo? Tem o outro também, que é o Fremec, que é esse. E qual a diferença, Michele? O Medif, ele tem que ser preenchido a cada viagem. Toda viagem que eu for fazer, na hora do embarque, lá no aeroporto, eu tenho que apresentar de forma presencial, um formulário preenchido e assinado pelo médico. Já o Fremec, ele tem validade de 1 ano junto à companhia aérea. Então, já vai estar lá registrado que os meninos têm já esse desconto liberado. Então, da próxima viagem que eu assim desejar fazer, eu só preciso comunicar novamente à companhia aérea para resgatar o desconto do acompanhante. Certo. E aí, o desconto realmente que eu recebi foi de 80%. Eu paguei apenas 20% do valor da passagem. Aí você, assim, teve muita mãe que me perguntou, por que a companhia aérea dá esse desconto? Porque, por lei, a pessoa com deficiência ou PNE, ela tem direito a um acompanhante. Isso. Então, é mais barato para a companhia aérea dar o desconto para a pessoa levar um familiar ou uma pessoa da sua confiança do que disponibilizar um funcionário para estar acompanhando essa pessoa. E até porque a criança ou adolescente não tem um vínculo com aquele funcionário. Exatamente. E pode, em algum momento, ter crises, né? Exatamente. Então, eles, com certeza, estudaram todas as possibilidades de dar errado e aí disponibiliza os porcento na passagem. Exatamente. E assim, para o acompanhante também tem alguns critérios, né? Tem que ser maior de 18 anos, estar em plenas condições psicológicas e de saúde para poder acompanhar essa criança ou pessoa com deficiência. Gente, assim, esse desconto, ele não fica preso à questão de idade. Você pode ter 20 anos, 30 anos, mas se você tiver o laudo e necessitar de um acompanhante, você pode sim resgatar os 80% do desconto do Muito acompanhante. bacana. Né? E aí, Shelly, como foi lá as viagens? Ai, foi maravilhosa. Como eu já falei, foi a realização do sonho da minha filha e também o meu. Fiquei muito feliz, voltei a ser criança. E outro diferencial também, lá no Beto Carreiro, foi o Passaporte Kelly. O Passaporte Kelly, eu também entrei no site do Beto Carreiro, como era o nosso destino, e comecei a
fuçar tudo no site. E eu descobri o Passaporte Kelly, que é o passaporte gratuito, né? A pessoa com deficiência ou PNE não paga a entrada do parque. É gratuito. Muito Por bom. quê? Kelly era a filha do Beto Carreiro, que ela tinha deficiência intelectual. Olha aí que bacana, me arrepiei todinha. Aham. E o parque, ele vive a inclusão. É fora de sério. Em nenhum momento a gente enfrentou dificuldade. Pelo contrário, quando a gente dizia que era passaporte Kelly, ou então eles visualizavam, porque tinha que ficar o adesivo no peito visível, né? Uhum. Eles visualizavam, eles diziam, passaporte Kelly, vocês estão em quantos? Preciso de 4 lugares. Então, assim, foi maravilhosa a experiência. E na nossa viagem, lá na minha pesquisa, eu descobri o passaporte Kelly, aí já reservei para os dois o passaporte, né? Para a Raine e para o Ryan. E, continuando pesquisando lá pelo site, eu vi que tinha o passaporte do aniversariante. Olha aí. Que o aniversariante do dia também não pagava a entrada no parque. Aí eu, já sei. Vai ser o meu. Vai ser no dia do meu aniversário. Porque não vou pagar a minha entrada, nem a dos 2 meninos. E assim foi feito. Entramos os 3 no parque, não pagamos a entrada. A preferência lá em todos os brinquedos, a gente não pega fila, passaporte Kelly não pega fila. A gente entra pela a saída dos brinquedos. Então, assim que eu chegava, eu dizia assim, moço, onde fica o passaporte Kelly? De imediato, ele já dizia, aguarde aqui do lado. A única fila que a gente pegou lá foi uma fila que a gente pegou errado. Tem que acontecer. Primeira vez em um lugar, tem que acontecer, senão não é uma viagem de primeira viagem. A gente passou 40 minutos numa fila até que o rapaz viu o adesivo no nosso peito. Aí disse assim, gente, passaporte Kelly não é aqui. Aqui é a fila do Fast Pass. Que lá também tem essa modalidade que a pessoa paga para poder pegar uma fila menor, né? Para passar na frente, vamos dizer assim. E aí, quando ele viu que o nosso era passaporte Kelly, ele de imediato já mostrou pra gente onde era o lugar pra gente ficar. Mas isso a gente já tinha passado mais de 30 minutos na fila. Mas que bom, que bom. Essas aventuras vai ficar na memória das crianças. Na sua também, né? Com certeza aí, como você falou, né? Em alguns vídeos, fazia anos que não tiravam as férias, né? E depois, assim, praticamente um ano após, né, o laudo do Ryan e da Raina, né, você desfrutar que você estava com muitas incertezas, muitos medos, né, se iam continuar desenvolvendo, se ia regredir, como é que ia ser, mas que deu certo. Né? Quando eu disse, olha, não tenha medo, não é um bicho de 7 cabeças, vamos devagar, que vai dar tudo certo. É porque a gente sabe que vai dar certo. E assim, foi uma viagem muito emocionante. Acho que se eu falar 10 vezes, as 10 vezes eu vou chorar. Porque realmente era isso, né? A Raina foi laudada primeiramente em junho do ano passado, no final de junho. E em meio à investigação, se é ou não é, a gente pensa que a fase mais difícil é a investigação. Até eu me deparar com o laudo nas mãos e não saber o que fazer, para onde ir e o que eu ia enfrentar, né? Como conciliar terapia, medicação, a nova rotina da criança, sem ficar exaustivo para ela. Então, assim, eram muitas incertezas, né? Eu ficava com muito medo, assim, me sentindo impotente, sem saber o que fazer, como fazer que ela continuasse se desenvolvendo, né? E aí, quando eu me deparo, um ano depois, usufruindo de um lazer que eu julgava impossível, né? Isso. Para mim, e eu tá me vendo vivenciando aquilo tudo, proporcionando aquilo para os meus filhos, não tem preço, né? As faturas estão todas me esperando lá em casa. Mas a gente corre, trabalha e dá. A gente paga, né? Então, que lute agora para ser pago. É isso aí. Mas é o que a gente quer passar para você, pai, você, mãe, né? Quero dizer que é possível estar aqui, ó. Está aqui, ó, Oceano Aquário, né? O Clássico Carro Show, Aventura Piratas, todos aqui, passeios, né? Que foi fruto da luta de uma mãe que não deixou passar o direito. Né? Já foi, é distante, mas eu tenho meio de comunicação, eu vou lá. Não é fácil, gente, não é fácil.
Principalmente para a criança que tem deficiência. Você que não tem uma criança deficiência, é uma luta você conseguir alguma coisa. Imagine para ter um direito, né? Que muitas pessoas não querem que você vá buscar forçar os direitos, mas é válido se você for lá, você lutar, insistir, persistir, né? Eu vi ali a luta da Richelle toda hora. Dani, assim, olha, mulher, eu mandei um e-mail, tá acredita que ainda não me manda, não me responderam. Mulher, e agora? Eu vi a Richelle, e agora, mulher, agora vai ter que levar outro acompanhante. Onde é que vamos arranjar um acompanhante na hora dessa, mulher? Então, assim, mas ela não desistiu. Conseguiu ali uma pessoa, levou, né? Ai, Dani, mas é porque ela tem o dinheiro? Não, é esforço, né? Quando a gente trabalha muito, as pessoas não veem o nosso esforço, né? Não Só vê. vê lá os closes, né? Isso. As fotos. Mas a gente batalha, a gente luta, a gente faz de um lado, de outro, e principalmente para os nossos filhos, né? Eu lembrei agora que eu comprei uma garrafa para minha filha ontem, Aham. a mais velha. Quando eu cheguei em casa, a pequena chorou porque queria a mesma garrafa. Então, assim, não foi eu que comprei, cara, e foi ela que comprou com o dinheiro dela, mas você deveria ter comprado para mim, né? Então, assim, a gente se esforça. Aí hoje eu tenho que levar uma garrafa igual para ela. Ah, é porque você vai fazer o querer dela? Não. É porque ela quer ser parecida com a irmã É a dela. referência, A né? referência. Então, assim, é muito gratificante essa experiência que você teve quando a Richelle foi. Eu disse, olha, faça vídeo, faça foto, né? Que é pra gente mostrar para os pais que pode É sim. É possível. possível, né? As pessoas acham que recebeu o laudo, pronto, a minha criança tem que ir para a escola, para casa tomar medicação. Não. A criança tem que ter o direito lá na lei do autista, vai ter lá dizendo que a criança tem direito ao lazer, à cultura, ao esporte, à escola, à interação social e é direito, né, do estado, do município fazer com isso e principalmente da família. Eu sempre digo que o principal é a família. Depois vem as terapias, a medicação, os médicos, a equipe multidisciplinar e, por último, vem a escola. Porque não adianta também a gente forçar a barra se uma criança não está regulada para chegar lá, né? Verdade. Então, como a Richelle diz, né? Quando ela teve medo de dar medicação à Raina, né? Deixou até vencer a A primeira receita. receita. E depois ela deu com medo, com receio, mas que ela já começou a ver. E foi uma diferença. É isso. Ela não teria passado em N vestibulares de primeira se não tivesse esse apoio. Mesmo com medo, deu lá a medicação, tem as terapias certinhas e contínuas, né? Para que ela esteja regulada, para ela expressar toda a inteligência dela, Com né? certeza. Assim, toda postagem que eu faço dos meninos, eu sempre coloco lá o diagnóstico salva. Por quê? Porque depois do diagnóstico, o nosso olhar como família mudou para os meninos, a gente passou a compreendê-los melhor. E quando a gente teve o diagnóstico, que foi encaminhado para os profissionais certo, que entrou realmente essa questão de medicação, terapia, é como se eles tivessem desabrochado. Isso. E por que que eu falo assim que o olhar da família mudou? Porque quem assim tem um filho autista ou com qualquer outro transtorno, qualquer outra deficiência, às vezes a gente quer condimentar, a gente quer encaixar a criança naquela forma das outras crianças, né? Isso. E o que era que eu observava com os meus lá em casa, que eles eram grandes demais. E eu a todo momento eu tentava diminuir eles para que eles cabessem no lugar das outras crianças. E eles nunca se encaixavam. Uhum. E quando veio o diagnóstico que eu entendi, que eu parei de querer encaixar eles, fazer com que eles ficassem iguais às outras crianças, foi quando tudo andou, tudo desabrochou, né? Uhum. E assim, os resultados vieram, né? A Raina passou em 4 escolas profissionalizantes, em todas as escolas que ela profissionalizante que ela se inscreveu, ela entrou. Ela entrou no IFCE em ampla concorrência, né? E assim, realmente salvou. O diagnóstico veio, alinhou tudo e a gente está colhendo os frutos, né? Uhum. E a psiquiatra, quando
deu o laudo dela, foi uma coisa que ela falou para mim. Ela disse: olha, sua filha é extraordinária, então qual é a sua missão daqui para frente? É dar condições a ela para que ela conquiste tudo. Uhum. E eu vim com essa palavra na minha mente. E é essa palavra que fica até hoje. Que a minha missão vai ser essa, vai ser dar condições para os meus filhos, suporte, para que eles conquistem tudo. Tudo que eles almejarem, eu tô ali, eu compro a ideia e corro atrás. E eu vejo, né? Eu fui professora do Ryan, e eu vejo que a Richelle sempre ia deixar na porta. Não tinha laudo, não tinha pré-laudo, não tinha nada, mas ela ia lá, perguntava, né, como era, tudo direitinho, sempre estava presente nos eventos. E assim, é isso que a gente precisa. A gente precisa de pais, não posso dizer assim, presente 100%, porque vai ser impossível, mas que quando tiver presente, seja presente mesmo, né? Que seja essa mãe e esse pai que lute. Ah, meu filho não vai fazer, né, o vestibular do IFCE, porque é ampla concorrência, será que ele vai passar? Não, eu acho que ele vai se frustrar. E se ele se frustrar, vai ficar deprimido. Não. Gente, a gente tem que pensar positivo. E é isso que eu vejo na Richelle, sabe? Nessa mãe, nessa esposa, né? Nessa mulher. É que ela manda os meninos ir. Vá. Se não der certo, você vai continuar a mesma pessoa, a mesma criança, o mesmo adolescente. Então é isso. E aí também a Raina também nesses dias conquistou uma bolsa. Me explica aí como é essa bolsa. Pronto, eu sou muito atenta, né? Todo o edital, tudo que for leitura, eu leio muito. É, e aí eu vi lá no IFCE que tinha saído uma bolsa para atuar no núcleo de assistência a pessoas com necessidades especiais. Aí quando eu vi, eu disse: meu Deus, olha a oportunidade que minha filha pode ter de aprender não só sobre a condição dela, mas a condição de todas as outras pessoas com Isso. deficiências e necessidades especiais que tem no campus. E aí eu mostrei para ela e ela, assim, eu tenho uma dificuldade com ela porque tudo ela acha que não vai conseguir. Uhum. Aí eu disse: Raina, tenta. Ela: ô mãe, eu não quero não. Eu tenho vergonha, eu não vou conseguir. Eu disse: mulher, tenta, vai ser um ensaio para tua vida adulta. Isso vai ser um ensaio para tuas bolsas de pesquisa da faculdade, para entrevista de emprego. Vamos, o que é que tu acha? Ela: então tá. E sempre o que o que eu digo para os meninos é isso: vamos tentar. Se não der certo, não tem nada, suas oportunidades vão vir. E eles vão de forma leve, eu não pressiono eles, né? Muito E, importante. e aí ela foi, né? A primeira era feita em 2 etapas, esse processo seletivo da bolsa. Primeira etapa era a inscrição e uma redação sobre o porquê você merecia aquela bolsa. E eu fiquei emocionada com a redação da Raina, né? Quando eu li lá o que ela tinha escrito, que ela queria ajudar as outras crianças. E eu achei muito interessante que tinha lá, dizia assim, ó, fale o porquê que essa bolsa vai lhe ajudar no âmbito, acho que era uma coisa assim, socioeconômico, né? Acho que era assim, socioeconômico. E aí eu disse assim: ai, Raina, tu diz que com esse recurso vai te ajudar alguma coisa, mas olha o entendimento dela como foi diferente. Ela colocou assim: essa bolsa vai me ajudar a aprimorar minhas habilidades. Eu vou conseguir falar melhor em público, vou conhecer mais sobre a minha deficiência e sobre as outras existentes no campus. E aí eu achei a coisa mais linda do mundo. Ora, se não é. Porque o meu entendimento foi um, né? Uhum. E o dela foi outro totalmente diferente. É. E foi o ideal para ela. Porque era o que a gente estava procurando, né? E a minha intenção, que ela participasse do processo, era um ensaio realmente, né? Que ela perdesse o medo, para da próxima vez ela ir conseguindo ir com mais segurança. E aí ela foi e fez. Fez bonito. Ela fez bonito, porque a segunda etapa tinha que estudar a lei, né, de inclusão, em específico, acho que o artigo 4, que falava sobre a inclusão na educação, e ela estudou todos os artigos. E quando teve a entrevista com a banca, ela dominou o assunto.
E eu fui agradecer a mediadora dela escolar, porque ela chegou em casa muito animada, muito empolgada, que tinha adorado a entrevista. E eu, ai, professora, muito obrigada por essa experiência maravilhosa que ela vivenciou, muito obrigada. Porque o meu intuito era que ela vivenciasse só a experiência. Isso. Aí a professora disse assim, Richelle, você já olhou o resultado? Já está disponível no site. Aí eu, não olhei. E quando ela me mandou o link, que eu abri a lista, sem mentira nenhuma, eu olhei para baixo, porque eu esperava que o nome dela estivesse em último lugar. Uhum. Porque foi um ensaio, né? Ensaio. Foi um ensaio. E aí, quando eu comecei a olhar para baixo, que eu não encontrei o nome dela, que eu fui subindo, ela tinha ficado em primeiro lugar geral. Olha aí, olha aí. Tinha tirado nota 9 e ela concorreu a essa bolsa com pessoas também do nível superior. Olha aí. Então, para ela ter ficado em primeiro lugar geral, realmente ela se saiu muito bem. Com certeza. E ela vai iniciar agora no mês de agosto, vai ser 4 meses, né, atuando nesse núcleo. Eu, sinceramente, assim, eu acho que vai ser muito bom para ela. Vai ser uma experiência sem igual. Sem igual. E hoje eu fico muito orgulhosa. Uhum. Há um ano atrás eu tinha medo, né? Da minha filha ser autista por carregar, vamos dizer assim, esse nome. Eu tinha medo do peso que isso ia ser para ela, das pessoas julgarem ela. E hoje eu tenho orgulho dela ser autista, dela ter o jeito próprio dela e estar conquistando. Sim, Né? o seu O seu espaço, espaço. todo dia é uma conquista, né? É isso mesmo. E assim, e o Ryan também o Ryan é fora da curva, né? Fora da O Ryan é curva. fora da curva, muito comunicativo. E é muito interessante essa questão que tu falou da tua filha, né? De inspiração. Porque quando a Raina passou no IFCE, foi que o Ryan disse, eu vou passar lá também. Olha aí. Eu também vou passar em todas as escolas que eu me inscrever, mamãe. Eu disse, vai. E quando ela conseguiu a bolsa, ele disse assim, mamãe, quando eu estiver lá, eu também vou ganhar essa bolsa. Eu disse, vai. Olha Vai aí. sim. Coisa Então, boa. realmente é isso, né? Um filho serve de inspiração para o outro. Com certeza. E eu E o Ryan, ele sempre na escola, né? Eu acho que eu passei 6 meses com ele. Eu sempre falo as maneiras de aprender, né? Quem diz que uma criança, né, lê ali e ficar lendo, vai aprender alguma coisa? Não, as altas habilidades, ela é da forma do indivíduo, né? E ele tem de pegar as coisas assim no ar e fazer, né? Eu vi até um vídeo da Richelle que o desodorante dela tava todo furado. Porque eu acho que o menino vai até assim, lá pra NASA, assim, né? Ele Vai... disse que vai para NASA. Pois é, porque ele é altamente inteligente, né? E ele pega tudo muito rápido. É como se a gente fosse pensar e ele já fez, Já né? fez. Então, assim, é muito bom. Você tem 2 filhos autistas? Tem, mas você tem dois gênios. E Né? são pessoas totalmente diferentes, né, Dani? Diferentes. Eu nunca me esqueço, eu me lembro que quando eu te procurei, né, há um ano atrás, desesperada com a possibilidade dos meus filhos serem autistas, porque eu só conhecia os casos mais graves, e aí tem toda essa questão do estereotipo em cima do autista, né? Isso. E eu mesma era uma, eu não sabia nada sobre o autismo nível 1, nem sabia que existia níveis de suporte diferentes. E aí a Dani me disse assim, Richelle, todo autista é diferente. É como se Deus usasse a forma, amassasse e jogasse fora. Isso. Cada um é de um jeito. E quando veio o diagnóstico da Raina e depois veio o diagnóstico, a possibilidade do diagnóstico do Ryan, eu até me espantei. Eu disse, não, doutora, ele não. Porque o que eu havia acabado de aprender sobre o autismo, o Ryan não tinha. Uhum. Porque eu disse, não, doutora, ele não. Ele é inteligente, ele não tem dificuldade escolar, ele é popular no colégio, ele tem muitos amigos. E aí ela olhou para mim e disse assim, olha, você liga ao autismo à incapacidade. Isso. É o que muitas pessoas acham. E aí ela me perguntou, eu fiquei calada, né? Aí ela pegou e disse assim para mim, você sabia que o Albert Einstein era autista? Eu disse, não, sabia não. Você sabia que o Thomas Edison era autista? Aí eu disse, não, sabia não. Ela disse, olha, eles são capazes de coisas extraordinárias. E a sua filha tem um autismo particular dela. E o seu filho tem outro, particular dele. Isso. E eu vejo que os dois são dois indivíduos, né?
com o mesmo diagnóstico, ambos autista nível 1 de suporte e TDAH. E são pessoas totalmente diferentes, com suportes diferentes, com terapias diferentes. O que serve para um não serve para outro. Isso. Né? Então, é muito bacana você dizer isso, porque as mães que vão estar assistindo a gente, eles vão compreender que é assim. Chega muitas mães para tirar, às vezes, só dúvida. Mas é porque a professora me pediu para procurar um profissional. Mas, doutora, meu filho, ó, ele anda, ele nunca andou de ponta de pé, ele come tudo. Não, e que foi que disse que a autista para de comer? A autista não para de comer, né? Então, assim, são N coisas, já pensou, são milhares de características. Um indivíduo ter todas as características e ficar só vegetando. Então, tem escalas, né, para a gente fazer e ser sugestivas ou não. E a partir de 4 características, a gente já pode ter o alerta e a gente já vai fazer a investigação e para poder dar o prognóstico desse possível autismo. E esse é interessante você falar isso, né? Porque realmente, quando falaram da possibilidade do Ryan ser autista, eu me assustei. Eu já me assustei com a Raina, né? Uhum. A doutora, quando perguntou assim, e dele, você nunca suspeitou? Eu digo, doutora, eu não suspeitava nem dela. E quando a gente começou a fazer a avaliação, o Ryan, que eu achei que não tinha mais marcadores do que a Raina. Uhum. Isso Né? mesmo. Para minha surpresa, porque como o neuro até me explicou, que a Raina, ela tinha o comportamental típico do autista nível 1 de suporte. Já o Ryan não. O Ryan tinha critérios clínicos de diagnóstico. Isso, é isso mesmo. O Ryan teve atraso global do desenvolvimento. A Raina não. Uhum. A Raina tem o social comprometido. O Ryan não. Entendeu como é? E, É único. e Não aí, existe. eu me assustei quando começaram a fazer os marcadores que o Ryan tinha mais. Eu disse, meu Deus, e aí o que era que eu achava na minha cabeça, e talvez isso vai ajudar muitas mães. Uhum. O que é que a gente acha? Que os nossos filhos são chatos, Uhum. são exigentes, são trabalhosos, Isso. são mal educados, que a gente ensina, e a criança não aprende. Um fato muito interessante do Ryan, que até hoje, assim, eu fico assim, o Ryan, ele falou, né, fluentemente, vamos dizer assim, frases, somente aos 3 anos de idade. Mas aos 4 anos ele já lia fluentemente, mas não escrevia. Ele não tinha coordenação motora para segurar no lápis. Uhum. E o Ryan hoje ele tem 13 anos, faz coisas extraordinárias e tem dificuldade de amarrar o sapato. Isso. É isso mesmo. É coisa simples que a gente pode fazer, que a gente acha que é simples, né? Exatamente. Mas para eles são muito difíceis. E aí eram coisas do dia a dia que eu cobrava muito eles, porque para mim era simples. E hoje eu vejo que para eles é um grau de esforço muito grande para eles fazerem coisas simples. Então, assim, quando eu digo que o diagnóstico salva, é porque salva, porque o olhar da gente muda, as falas que a gente tem com as crianças muda, a maneira de se comportar, a compreensão muda. Muda. Tem que mudar. E Porque você vê esse mundo de outra forma, né? Porque a gente acha assim, aqui é o autismo e aqui somos nós. Ah, o autismo nunca vai chegar na minha porta. Não, aí a gente não compreende, a gente não busca saber o que é. Mas hoje está muito mais bem falado, né? E aí a gente acha que nunca chega, né? E eu digo, assim, eu fiquei até uma vez muito frustrada no grupo que me colocaram, que ele é nacional, esse grupo, é de pessoas do Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, de todos os lugares, e eu faço parte desse grupo. E uma pessoa, eu falando, né, do autismo como era no Ceará. Porque Calcaia e o Ceará é a mesma coisa, né? A gente vê dificuldade no Maranguape, a gente vê dificuldade ali em Pentecoste, em todo canto a gente vê dificuldade. E uma moça perguntou para mim, e você tem filha autista? Eu disse, não tenho. Mas eu tenho uma filha com TDAH, que tem as características muito parecidas e que a dificuldade quase as mesmas. Né? Quem vê uma escola ter suporte para TDAH? Não tem. Não tem. Então, a gente tem que ir lá, tem que ensinar um pouco, o professor tem que dizer como é que vai fazer, né, e tudo.
E ontem foi o Dia Nacional do TDAH, né? E eu sou mãe de uma filha com TDAH. Isso me orgulha? Me orgulha porque desde os 3 anos eu já desconfiava. Muita gente da minha família não acredita ainda, não aceita, né? Na verdade, mas que ela tem. Né, a minha Karen, a mais nova, ela tem o TDAH e é do tipo impulsivo, porque ela não consegue ficar 2 minutos parada, ela tem que estar fazendo alguma coisa. É tanto que quando eu vou pro salão, que ela vai comigo, a menina lá já deixa ela fazer um monte de coisa para ela não ficar imperativa. Então ela dá o creme para ela passar no pé do povo, ela dá o jatozinho de água para ir molhar no cabelo ou a unha das meninas estão lá. Então assim, ela fica lá tranquila, mas tem que ter algo para ela fazer. Então, a sua dificuldade é a mesma da minha. Só muda os transtornos, né? Só as deficiências, mas é as mesmas, né? E a gente tem disso mesmo. As pessoas acham que nossos filhos são mal educados. Né? A minha é muito sincera. Ela diz logo, ai meu Deus, que roupa ridícula, mulher. Então, assim, qualquer pessoa que ela acha, ela vai dizer, ela não tem filtro, né? E aí a pessoa olha assim, às vezes que o cara fala, que menina mal educada. Não, eu só tô sendo sincera, né? A palavra dela. E é isso, a gente tem que lutar, a gente tem que buscar, né? A minha luta hoje em Caucaia não é só pelo autismo, mas pelo TDAH também, né? Que o autismo você ainda já tem a lei, né? Já está incluso ali. E será que a gente com os filhos ou a gente é adulto com TDAH vai ter que ser enquadrado como uma deficiência para ter direitos, né? Então essas nossas perguntas que ficam, e a gente busca do poder público para inserir também esse público, né? E aí quando tem o TDAH e o TEA junto, aí que complica um pouco, porque às vezes a criança tem ali toda a inteligência, mas não tem o foco, né? E aí vamos ter que trabalhar duas linhas ali, né? O autismo, o TDAH, o que é que vai fazer para que essa criança absorva, aprenda e seja uma criança independente. Porque as mães hoje estão buscando terapia, medicação, mas não usa o que está sendo feito. Verdade. Né? Não deixa essa criança ser independente. Vamos lá, eu já falei uma vez, eu vou falar de novo. Já pensou a Raina no campus que ela estuda com uma cuidadora? É uma moça já, né? Já consegue se desenvolver muitas atividades. E desde criança a mãe já luta ali, insiste por uma cuidadora. Realmente alguns precisam, né? Porque não consegue ir no banheiro só, não consegue fazer algumas atividades de higiene só. Mas, e essa criança vai crescer? Verdade. Até onde esse cuidador vai, né? E assim, a minha Karen, ela sabe que tem TDAH, mas nunca usamos isso para beneficiá-la, né? Ela sabe que tem isso e às vezes ela diz, a minha cabeça tá com esse negócio dentro, porque é muito pensamento, né? Muitas janelas abertas e eles não têm maturidade suficiente ainda para lidar com tantas informações. Então vai dar mesmo esses correr muito. Às vezes do nada ela chora, né? Às vezes ela só quer eu, às vezes só quer o pai. Então, assim, algumas questões que a gente vai levando no dia a dia que é muito complicado, mas que não é impossível. A gente supera cada dia. E assim, eu vou pegar duas deixas, né, que tu falou agora, essa questão do cuidador. No laudo da Raina, vem dizendo que ela tem direito, né, de um acompanhante terapêutico. E quando eu fui matricular ela no IFCE, uma das primeiras perguntas que me fizeram foi se ela ia precisar dessa pessoa com ela. Eu disse que eu não queria. Por quê? Porque ela não gosta de ser tratada diferente. Então, eu disse assim, vamos esperar. Vamos ver como ela se sai. Até mesmo a questão das provas adaptadas, né? Isso. Eu pedi para esperar, ver como ela se sairia. Se ela tivesse alguma dificuldade, aí sim eu acionaria, né? A questão da adaptação das provas e também a questão de ter um professor de suporte com ela, né? Isso. Mas cada pai conhece seu filho. A Raina, eu acho que ela já se sentiria incomodada por ela
já ser adolescente. Sim. E ter ali sempre uma pessoa sendo a sombra, né? Vamos dizer assim, Isso. com ela. Então, eu tenho essa consciência, né? Eu quero que a minha luta, desde que eu fiquei sabendo do diagnóstico deles, é essa, que eles consigam ir para o mundo só. Uhum. Que eles são independentes, que eles sejam independentes. Isso. E vou pegar outra deixa tua falando a respeito do autismo em Calcaia. Realmente é muito complicado quando a gente tenta exercer os nossos direitos, até mesmo uma preferência numa fila, todo mundo olhando pra gente de cara torta, sabe, de cara torta. E foi uma coisa também que eu me surpreendi com essa viagem, é que o preparo da cidade de Santa Catarina para receber essas crianças com deficiência. Isso. O respeito. Lá também, assim, no Beto Carreiro, cada passaporte, né? Cada ingresso, você tem direito a 4 shows gratuitos. Uhum. E eu fiquei impactada que o lugar de preferência do passaporte Kelly é na frente dos assentos VIP. Muito bem. Primeiro são as pessoas com deficiências e PNE, né, pessoas com necessidades especiais, o passaporte Kelly. Depois são os VIPs, que os VIPs pagam, ó. E a gente fica na frente deles. Isso. Eu pesquisei antes de ir os pontos turísticos, atrativos, e já entrei em contato, tipo, bondinho, já entrei no Instagram, peguei o contato, e já fui perguntando, olha, tem algum desconto para PCD? E eles já de pronto responderam, tem sim, você traz a documentação, ou a identidade, ou laudo, e todos pagam meia. Opa, já tem um passeio aqui, já vou para esse passeio que vai me oferecer esse diferencial. E aí já entrei em contato com o aquário, né? Peguei o WhatsApp, olha, tem desconto ou gratuidade para PCD e PNE? Ele tem sim. A pessoa com deficiência não paga nada e o acompanhante paga meio. Opa, outro passeio. Já vamos para quê? Então eu fui selecionando os passeios inclusivos. Aí entrei em contato com a Roda Gigante. Tem desconto? Tem. E todos esses lugares eu não enfrentei dificuldade alguma para exercer a minha preferência. Essa semana eu fui no supermercado aqui de Calcaia, né, no GG, e aí eu peguei a senha, né, eu fui pro frigorífico, aí peguei a senha com a Karen não para, né, então ela pulava, ela subia no ferro e descia. E duas senhoras assim, olhando pra mim, porque eu peguei e fiquei lá, né? E eu vi que elas não estavam com a senha. E aí elas ficaram cochichando. Essa mulher vai passar na frente, não sei o quê, e tal. Aí eu disse assim, moço, deixa eu lhe perguntar. Aqui tem preferencial ou isso é no caixa? Porque o meu intuito não era de passar na frente, porque até por conta que a Karen não é autista, né? Mas eu queria entender porque ele não tinha nenhum sinal, nenhum laço, nada. Ele, não, tem sim. Aí ela olhou pra mim, pra cima e pra baixo, assim, não, eu tô perguntando porque possa ser que venha crianças autistas aqui e tem pessoas que acham que se a mãe passar porque a criança não tá numa cadeira de roda ou não estou grávida, não pode, né? Aí quando ele chamou, elas não tinham pegado a senha e eu fui a primeira, mas tudo bem. E aí a gente tem que fazer, e eu digo assim, não é porque a minha não tem autismo que eu não vou de ser militante. Onde eu estiver, possa ser em Calcaia, possa ser em Fortaleza, Sobral, Maranguape. Se eu estiver em algum lugar e alguém tentar burlar essa lei dessa criança, eu vou chegar junto, porque nós somos uma família e somos militantes da causa. Nós trabalhamos num coletivo. E também a gente quer dizer aqui que você, mãe, você, pai, se tem um laudo, se tem a carteira de identificação, vá lá para frente. Porque eu já cheguei a lutar, eu passei quase umas semanas nos mercantis de Calcaia colocando, né, o símbolo do autismo, porque não tinha. E aí um belo dia eu fui na lotérica e tava lá, a mãe com o menino lá no final da fila. Aí eu fui lá e disse assim, por que a senhora tá aqui? Isso era lá do projeto, né? Ela assim, não, é porque eu tenho vergonha do povo. Tá? A gente luta tanto para a senhora ir lá para frente, vá lá para frente, rapaz. Deixa seu direito. Não, mas é porque eu não gosto, eu tenho vergonha. Assim, olha, a senhora está indo no seu direito, a senhora não precisa ter vergonha. Enfim, você seja militante por o seu filho ou que você não tenha.
Por quê? Porque essa causa ela é nobre, ela é de todos, ela é nossa, né? Não é à toa que a gente luta e há anos. Não é de 1 ano, 6 meses, é de 5 anos que a gente está dentro de Calcaia lutando por direitos. E assim, Dani, uma coisa que me motivou realmente a abrir os detalhes da viagem dos meninos é porque, como eu já tenho essa troca, de vez em quando de vez em quando eu posto alguma coisa relacionada, né, aos meninos, muitas mães começaram a me perguntar. Então, eu vi assim, eu digo, se eu conseguir, elas também podem conseguir, Isso, né? E assim, como você disse, às vezes a pessoa diz assim, ah, é porque é rica. Não, não é. A gente é da classe trabalhadora esforçada, né? isso. Os meninos, eu sempre educo, tento fazer isso para os meninos. Para essa viagem mesmo, eu fiz um sorteio, né? Fiz um sorteio e quem vendeu foi os meninos. Eu disse, olha, tá aqui o sorteio. Vocês vão vender o sorteio e esse vai ser o dinheiro que a gente levantar, o dinheiro que a gente vai gastar lá. Uhum. E os meninos ficaram responsáveis de vender o sorteio. Venderam para as minhas clientes lá dentro do salão, venderam para a família, levantaram o dinheirinho deles de estar gastando lá, alimentação, locomoção. Então, assim, eu trabalho isso neles. Uhum. Muito bem, Quer? Vá atrás, muito bem. né? E assim, e se engana quem pensa que só pode fazer uma coisa dessa quem tem dinheiro. Não, não tem. Não, não é. É só vontade. Vontade. Vontade, correr atrás, cabeça para estar ligando Isso. e dar certo. É. Não desistir, né? Não desistir. Então, assim, é uma deixa que a gente deixa aqui. Se você. Eu até falei que eu vou fazer um spoiler e deixar lá no Instagram do projeto. Você também pode seguir lá, Projeto Espaço Azul, sobre os direitos, né? Que às vezes eu penso que todo mundo sabe já de muita lei, mas não sabe. Não sabe. Né, os direitos que tem, o que pode, né, o que não pode, porque às vezes a gente também só quer o direito, mas também tem coisas que a gente também não pode, às vezes quer insistir e não dá certo. Vamos ver o que está na lei, o que pode, o que não pode, Exatamente. o que tem de fato para você já, o que está sendo conquistado, né? E é isso. Nosso podcast está no final. Quero deixar a Shelly para deixar suas considerações finais, né? Seus agradecimentos. E estamos aqui na próxima semana novamente. Ai, Dani, assim, foi um prazer ter sido convidada para esse momento. Espero que ajude, né, outras mães que tenham vontade de fazer esses passeios com as crianças. Você às vezes diz assim que o básico precisa ser falado e precisa mesmo Sim. ser falado e repetido, porque eu fui uma que fui muito ajudada pelo projeto, porque entrei, não sabia de nada sobre autismo, para onde ir. E eu sempre tive muita rotina, eu sempre trabalhei muito. Então, lazer não era uma coisa que era incluída na minha rotina com os meninos. E aí, quando você começa a postar lá no grupo que tinha desconto, tinha gratuidade, eu, nossa, pois diz aí que o lazer vai fazer a parte da minha rotina agora. Isso. Aqui em Calcaia a gente tem o Chico do Caranguejo, né? Que é assim, fantástico lá. É outro mundo quando você entra lá também. E assim mesmo, só gratidão por esse momento, por esse convite. E o que eu tenho a dizer assim, para a mãezinha, para o pai que está recebendo o diagnóstico agora, que não desista do seu filho, corra atrás, concilie acompanhamento, terapia, saúde, educação, lazer, e eles vão se desenvolver, sim. Não desista dos seus filhos e o diagnóstico salva. Que bom, Michele, que eu fico grata também por você, né, não ter ficado. Eu acho que o luto da Michele não passou 24 horas, mas que ela teve o momento dela, sim, só o momento dela, né, de estar ali e indagar muita coisa, mas passou e aí ela superou. E eu quero deixar aqui também minha gratidão pela confiança de você ter me confidenciado naquele momento a sua dor, seu desespero. E a gente junto foi formando, foi juntando e deu certo, né? E se também não fosse ter, também ia ser, assim, muito Acolhida do mesmo acolhido do jeito. mesmo jeito, né? E eu quero aqui agradecer, né, a todos os nossos seguidores, a todos que nos assistem. Quero deixar aqui minha imensa gratidão, né, ao Calcaia Digital, que nos dá
dar essa oportunidade toda semana de falar desse assunto, que a gente vê que é pouco falado dentro do nosso município. E quero agradecer também nossos parceiros, né, que estão todos os dias nos ajudando, que as portas do projeto estejam abertas, né, esteja funcionando, aos nossos 10 profissionais que estão lá todos os dias para atender nossas crianças, atender os pais. E é isso. Gratidão e até a próxima.